falou no primeiro momento sobre os casos de Covid, aqui o que está acontecendo em Santa Cruz, os números e tal. E quando foi perguntado na parte política, já no segundo bloco da entrevista, o doutor Otacílio foi questionado sobre a relação entre ele e o Luciano Severo, que se tornou, depois de ser um homem entre aspas, de confiança, ou ser do mesmo grupo, acabou se tornando hoje talvez o principal opositor ao governo. E o doutor Otacílio revelou várias coisas lá. E ele falou algumas frases fortes em relação à pessoa do Luciano Severo, ou o político Luciano Severo, para ser mais correto. Chama atenção. A gente falou ontem aqui da história da Band, né? Que a Band não tinha aceitado o direito de resposta, não entendeu assim, o jornalista queria, mas a Band não deu. Ele utilizou hoje lá a 104 para meio que responder aquilo que o Severo falou na Band. Ele acabou meio desabafando, né? Ele utilizou, já que a Band não quis, ele, quando foi questionado sobre a relação e tal, ele entrou no assunto, e entrando no assunto ele já foi divagando sobre, foi respondendo aos questionamentos do Diego. Ele meio que contou o que houve entre ele e o Severo para causar esse racha, para causar essas faíscas todas políticas, ser um adversário político. Lembrando sempre que eles foram eleitos no mesmo palanque. Pelo menos o Severo como vereador e o Otacílio como prefeito, nesse momento reeleito, né? O Severo está no primeiro mandato dele como vereador, né? E o segundo mandato do Otacílio como prefeito. Até porque o Severo concorreu com o Otacílio como prefeito na primeiro mandato do Otacílio lá atrás. Eu separei um trechinho aqui para a gente contextualizar. É bem longa a entrevista, inclusive. Eu até aconselho quem quiser ver toda. É interessante, para você ver várias coisas. Mas eu vou pôr só um pedacinho aqui, onde ele fala mais ou menos... extensa, né? Ele é muito grande, deu quase 30 minutos no fim. Aí a entrevista ficou só nisso, porque ele fez várias revelações, falou várias coisas que ele não tinha falado, coisas sobre o relacionamento até de bastidor de política mesmo, entre os dois. E aí isso ficou claro. Tá no nosso Facebook, tá no nosso YouTube também, a entrevista inteira. Eu vou só pôr um pedacinho aqui que eu acho que já dá para o pessoal entender um pouco do que é essa entrevista que, repito, chamou muita atenção nesta quarta-feira. Vamos lá, doutor Otacílio, fala aí com a gente. Teve a CPI. O que aconteceu na CPI? Que ele era o presidente, CPI da Codesão. Chegou o momento que eu tinha que ser ouvido. O meu depoimento. Certo? Quando marcou o meu depoimento, o que eu fiz? Eu requeri à Câmara Municipal a gravação dos testemunhos de certas pessoas, depoimentos, para mim ver o que tinham falado. Me lembro. Certo? E foi recusado formalmente por ele. Foi recusado formalmente, entendeu? Mas era pública, eu poderia ter assistido lá. Eu não ia, como prefeito, ficar assistindo todas as sessões, né? Sim. Certo? E não estava sendo julgado, né? E foi negado. Certo? A gravação desses depoimentos. Assim como foi negado para Dilson Mira. Também foi negado para Dilson Mira. Sim. Requisitou e foi negado. Mas qual não foi a minha surpresa? Um dia, quando eu chego no gabinete, e estava lá o Maurício e o Renan, entendeu? E o Maurício me fala: olha, o Severo esteve aqui, trouxe uma gravação da Câmara, pediu para o Renan fazer cópia, tá? Que é os depoimentos que o senhor queria ouvir. Certo? O que eu respondi? Gravou? Gravou. Ele tinha pressa de levar de volta o material que tinha retirado dentro da Câmara. Ele retirou o pendrive lá da Câmara e ele não fez cópia. Ele quer de volta. Tudo bem. Gravou? Renan, gravou? Gravou. Arquiva, grava. Não quero ver isso em hipótese alguma. E lembre-se bem, um dia vocês serão testemunhas disso. Então ele tentou me corromper, negando a informação, depois me oferecendo criminosamente a informação. Será que ele ofereceu isso também para o Mira? É claro que não. Será que ofereceu para as outras pessoas que foram na depor? É claro que não. Tentou adquirir poder em cima de mim, fornecendo algo indevido criminoso. Tá? Já foi falado por mim isso aí. Sim. Tá? Isso foi um fato. Não ouvi a gravação dos depoimentos também. Chega o dia do meu depoimento. Aí foi pior. E esse eu estava lá. Estava o Maurício, secretário. Chegou o Severo, certo? Vereador Severo, presidente da CPI, com o envelope. Tá? Chegou, prefeito. Está aqui as perguntas que eu vou fazer hoje à noite no seu depoimento para o senhor estudar. Sei o quê? Para com isso, rapaz.
Ó, Maurício, olha o que ele está querendo fazer comigo aqui. No gabinete, mais uma vez. Aí eu botei ele para fora do gabinete. Sai daqui. Leva isso embora daqui. Foi o meu erro. Podia ter pego o envelope e ido da promotoria. Tá? Mas eu não peguei o envelope. E botei ele para fora do gabinete. Tá certo? Sim. Tá? Aí teve uma outra vez. Aí numa reunião que estava eu, ele, Cristiano Miranda e Marco Cantor, na chácara do Severo, uma chácara que tinha adquirido aí tempos atrás, né? Sim. Certo? E ele chegou um momento, né? Quando me convidaram, né? Vamos tomar uma cervejinha, né? Você está no mercado lá da minha casa, comprei panceta para fritar, comprei os beliscos, os petiscos, torresmo, os negócios lá, entendeu? Tô pensando em ir lá bater papo, né? Sim. Aí entrou nesses assuntos, entendeu? E ele fez a seguinte colocação, que ele tinha que tirar os anéis do Cláudio para não cortar os meus dedos. Me tratou de criminoso. Em que ponto da CPI estava esse encontro de vocês? Foi quando? Durante ou no término. Esse episódio de entrega, suposta entrega de perguntas antecipadas? Foi durante a CPI, né? Então, mas o encontro de vocês na chácara foi depois de tudo aí, isso? Não faço ideia se foi antes ou depois. Tá. Entendeu? Tá? Acho que foi antes. Porque não tiver um relacionamento depois. Aí, então, eu vou tirar os anéis do Cláudio para não cortar os dedos de alguém. Eu falei, quem é esse alguém? Falou, você. Você não levantei, não, o senhor corta meu braço inteiro, que eu não preciso de ninguém me proteger. Sei muito bem quem eu sou e sei o que eu faço. Tchau. Certo? Então, esses são os episódios que levaram ao rompimento. Por sua parte. Não é o resultado da CPI. Que a CPI não me incriminou. Tá? Não me incriminou. Me incriminou lá no passado, tal, né? Outras pessoas, né? Sim. Inclusive em relação ao Cláudio, são horas extras e irregulares. Não é não trabalhadas, que é o objetivo da CPI. Horas extras não trabalhadas, que realmente é crime. A pessoa receber hora extra sem trabalhar. Isso era um crime que ocorreu durante longos anos. É bem extensa a entrevista do doutor Otacílio. A gente até vai pedir licença aqui para você. Não vamos deixar ela toda. Quem quiser conferir inteira, ela está disponível aí no nosso Facebook. Ela toda. E especificamente também um trecho, né? Esse trecho que ele entra nessa história do Severo, nessa curiosidade, né? Porque a gente, como está no meio, a gente fica curioso para saber. E acho que você também, internauta, fica curioso para saber o que acontece às vezes nos bastidores. Ele Ou pelo revela... menos deveria, né? Deveria. A gente pensa que todo mundo tem que entender, porque se trata de pessoas que comandam direta ou indiretamente a sua vida, né? Atitudes que eles tomam vai refletir para você. Quem tiver interessado tem todo esse trecho e assim como também, claro, repito, toda a entrevista. O que é interessante na história... Aí no caso ele respondendo, né, André, o porquê que ele se afastou, né? Eles se afastaram, o Severo e o doutor Otacílio. E para contextualizar, na entrevista do Luciano Severo na Band, que foi ao ar na Band na última segunda-feira, o Luciano Severo, respondendo essa mesma pergunta, né? Não sei se é com essas mesmas palavras, mas esse mesmo assunto, ele havia dito que ele separou do Otacílio, e foi isso que o incomodou. Eu até falei aqui que não sabia o que tinha incomodado tanto assim. Foi isso que o incomodou, ele fala isso nessa mesma entrevista, mais um pouco mais pra frente, que o Severo fala assim, eu fui porque um lado mais honesto, tal, dando a entender que o lado honesto é o do Severo e o Otacílio não era honesto. Lógico, se ele saiu porque ele quer uma coisa mais honesta, o outro não vai ser. E isso que irritou o doutor Otacílio ao ponto de ele pedir direito de resposta, que acabou não sendo dado, a direção da Band não aceitou, enfim. E aí hoje ele acabou fazendo essa resposta na 104. O que a gente está colocando aqui? Eu achei interessante porque ele entra nessa história. Ele já tinha falado pra gente lá no programa Direto ao Ponto sobre a história do pendrive, que o Severo fala, teria né, levado. que o Severo levou pra ele. O Severo fala, o próprio Renan Alves, que era secretário na época, e naquele programa era um apresentador, ele até tem um embate com o Severo, quem pôde ver lá, também está disponível no YouTube. O Otacílio fala que o Renan era secretário, é testemunha. Depois no programa com o Severo, o Renan volta a falar que é verdade, o Severo fala que é mentira, e teria também o testemunho aí do Maurício Salem, que até hoje é presidente da Codesan e está também como interventor da Santa Casa. É um assunto que a gente já conhecia, um assunto que ficou aí no alto, ficou de se processar. Na época o Severo ameaçou processar o Otacílio falou que tinha testemunho e tal, e não aconteceu nada até o momento que a gente sabe sobre isso. Agora, ele entra com outras histórias interessantes,
que ele não tinha falado até então, que é essa história dessa reunião na chácara, onde o Severo teria falado, versão do Otacílio, teria ele dito que ele teria que entregar a cabeça do Cláudio Gimenez. Cortar os dedos do Cláudio Gimenez. Tirar os anéis para não perder a mão. Então, isso. tipo assim... Pro Otacílio não cortar os dedos do Otacílio. Ele disse, para traduzir, ó, você não quer que sobra para você, Otacílio, você manda esse cara embora. Eu vou dar uma coisa porque não vai pegar você. E o Otacílio repete ali, fala que não, que já nessa hora falou, corta o meu braço inteiro então, porque eu sei o que eu tô fazendo. E aí acabou, segundo o Otacílio, dando esse racha. E ele cita também um momento de um jornal da cidade que teria tido um papel, o Severo teria proposto ao Otacílio fazer anúncio no jornal de forma a salvar. Pro jornal parar de ajudar o jornal no prefeito. E o jornal parar de bater no prefeito, já que isso era interessante politicamente pro prefeito. Ele conta isso na entrevista toda também, você pode assistir aí. Por isso trouxemos aqui à tona essa situação. É claro que falamos ontem sobre isso, que isso vai acontecer nos próximos dias bastante. E ele falou até, comparou o casamento, né, André? O namoro e o casamento, ele disse né? isso, que ele não tinha convívio com o Severo. Ele falou assim, porque quando você namora a pessoa, você não, né, você namora, mas assim, você não tá convivendo com a pessoa 24 junto, horas e tal. E quando ele começou a conviver com o Severo, aí ele pôde ver percebido. Fala do Otacílio. Aí ele pôde perceber que o Severo não era tão correto assim. Ele lembra que ele era de outro grupo, o Severo nunca foi do grupo dele, eles se juntaram nessa última eleição, né, aqui para prefeito do Otacílio, o Severo como vereador. Fala que ele nunca tinha colocado o Severo como principal candidato. Eu também, assim, a gente, quando digo a gente imprensa, sempre soubemos que o favoritaço a ser candidato era o Severo. Mas isso nunca saiu da boca do Otacílio. Ele disse isso também. Mas a gente conhece político, né? O político, às vezes, ele não é porque ele não fala que não é. E às vezes ele fala e também não é. Ele falou, eu nunca neguei. Ele falou, nunca disse que não, mas também nunca disse que sim, mas nunca disse que era o mais preparado. Porque eu disse que o Severo falou isso. O Otacílio falando isso. Isso ele nunca falou mesmo. Ele dava a entender, que e seria, aí a opinião minha, aí ele dava a entender que seria o Severo, sim. O Severo também ficava meio assim, não queria admitir, mas parece que era, entre aspas, o acordo, ou que se encaminhava a coisa. Aí teve esse racha aí todo, que segundo ele, dá pra entender também que ele deu essa presidência da CPI já pra meio que ser um teste, ele volta a falar isso. Né? Posso vamos ver como é que ele vai se lidar, né? porque ele tá preparado pra ser, ele tem um conhecimento e tal, vamos ver. E aí acabou sendo o racha de vez. Gente, muito Severo legal. se defende falando que versão do Severo, que ele fala que o que deu a cisão foi a questão da CPI, que incriminou, atacou o Cláudio Gimenez, que era uma paniguada do Severo, então, do Otacílio, e aí o Severo acabou sendo visto com maus olhos e tal. Isso tudo aconteceu. Quem quiser ver mais desse episódio, amanhã, já temos a informação em contato com a Rádio 104, amanhã o Diego Singolani, no Giro de Notícias, é o programa que foi dado essa entrevista do Otacílio hoje, começa ao meio-dia, né, ou depois das 11h30, depois do esporte ali, vai receber o Severo. O Severo solicitou essa participação. O Diego, não sei nem se podia falar aqui, mas já estão adiantando. É até bom para o pessoal poder ouvir a rádio amanhã. O Severo vai estar respondendo todas essas declarações do Otacílio. Na 104 pode, né? Na 104 o quê? Pode. Tem direito de resposta, né? Pode vamos deixar ele falar. Eu não sei se pode ou não pode, é questão de inteligência, né? Você pega um assunto... Lá pode. E explora. A gente tá fazendo isso aqui, né? Estamos na nossa. Isso aí, o pessoal quer saber. Por que vocês estão pondo aí o negócio? Porque é interessante, né? Primeiro porque é o prefeito falando, e o prefeito falando sempre a notícia. E segundo, aí esse específico, ele entrou nesse assunto que mexe... E o pessoal, André, isso aí pra mim, eu vejo como utilidade pública. As pessoas têm que saber o que tá acontecendo. Lógico. Entendeu? As pessoas têm que saber o que tá acontecendo no quintal da casa. Então, tem aí a entrevista completa no nosso Facebook. Foi transmitido hoje aí pela 104. O André transmitiu, né? Tá da aí. 104 aqui tá pra aí Achei. Toda. Assiste, gente, ouve aí. Ele fala também da história da graminha. Do asfaltamento. Colocamos também o vídeo separado da graminha, que já é também mais um capítulo à parte nessa história entre os dois. Tá bem legal, bem interessante. O pessoal tá mandando pergunta aqui, ó, por que a Band não deu direito de resposta pro Otacílio? É que a gente falou aqui ontem, não sei se o pessoal tava acompanhando ontem. O direito de resposta, juridicamente falando, você tem que ofender alguém. Aí ele é obrigado a dar. Mas aqui ninguém usa isso. Todo mundo conhece todo mundo. Você liga, ó, quero responder o que falou de mim aí. O pessoal costuma dar, costuma autorizar isso aí. Ontem, o dono lá, o proprietário da Band, não entendeu que o prefeito foi ofendido, logo não caberia a ele direito de resposta.
E ele manda a rádio o dele. O Dário, né, no caso, a pessoa que fez a entrevista, entendeu que sim, mas o dono da rádio entendeu que não. E eu entendo até a cabeça do Dário, até porque seria interessante até para a audiência da rádio. Todo mundo queria ver o que ia dizer o Otacílio. Tanto é que essa entrevista hoje estamos repercutindo aqui na 104. Se tivesse dado na Band, a gente ia repercutir também, porque é o prefeito falando. E falando de um pré-candidato a prefeito, tá, enfim. Vereador. Então, vereador, e que era até ontem aliado político, já foi candidato a deputado. É uma figura política, um personagem político do nosso dia a dia. Pode ser prefeito nosso, a partir do ano que vem. Entendeu? A gente está vendo, explorando esse fato. Então, o prefeito, o dono da rádio, não entendeu assim, não deu. Fazer o quê? O Diego foi feliz porque tirou nesse programa de hoje. Eu acho que a pauta nem era essa. Ele começou a falar de coronavírus, que é o que você fala com o prefeito mesmo, essas coisas assim, questão de educação, volta às aulas, não volta, aquilo que a gente sempre fala aqui, que é o que esse povo quer saber, né? E acabou indo para esse lado e acabou revelando tudo isso. E ele fala, o Otacílio, ele termina falando isso, quem por ouvir lá a entrevista vai ver, e ele termina a entrevista falando o seguinte, tudo que eu tô falando aqui eu tenho testemunha. Pessoas que estão juntas e sabem. Não estou falando nada de boca para fora. Palavra Otacílio. Então, quem quiser conferir inteira, tá no nosso Facebook aí. Você pode assistir toda a entrevista ou os trechos separados. Fiquem à vontade. Trouxemos aqui só porque achamos interessantíssimo. E amanhã, na 104, tem a resposta. Vocês vão transmitir o Severo amanhã, na 104? Eu não acho interessante transmitir, não porque eu vou... porque não é legal transmitir, porque não quero... Não, por quê? Uma entrevista de um vereador, se eu começar a botar um vereador no ar, outro vereador no ar, outro cara responder, amanhã vai ter outro. Não, aí não. A gente colocou hoje a entrevista do prefeito, como fazemos outras também. Não é a primeira vez que a gente coloca. O Diego falou, André, tem o prefeito aqui, se quiser fazer, ou vamos fazer, porque é atividade pública. Você coloca também do governador, sim, né? Várias. Agora, se eu começar a botar a resposta do Severo também... Não, mas daqui a pouco vai ficar... Não tem fim, né? Aí o outro... Entendeu? Não reclama que daqui a pouco cita outra pessoa, aí você vai ter que pôr... eu não tô fazendo... Você tem que pôr de outra pessoa. Eu não tô querendo fazer política aqui. Vai virar palanque, entendeu? Então, a 104, como o órgão que levou a história à frente... Dá de resposta para o Severo, para outras pessoas, ok. A gente aqui não vai entrar nesse negócio, porque senão vai ficar, amanhã vai ter outro, aí o Otacílio vai cair de novo, aí cabe a 104 fazer. Como prefeito, hoje transmitimos a fala do Otacílio, como prefeito. E ele acabou falando isso aí tudo, mas ele era o prefeito falando. Agora, como outras figuras, deixa pra lá, a gente ainda vai... Se amanhã o Severo falar alguma coisa cabeluda de reação ao Otacílio, a gente vai de novo aqui, vou pedir o áudio lá pro Diego, vou postar no Facebook. A gente comenta, a gente conta. Só não vou transmitir ao vivo a entrevista, porque não é uma entrevista de alguém, no sentido de, para a população, interessante, entendeu? Mas porque é interessante do prefeito? Porque ele é o prefeito. O vereador não é, senão vai virar, você sabe o que vai acontecer, né? Vão começar a usar a gente para ser palanque de briga política. Não é o interesse nosso, pelo menos dessa forma, não. E futuramente podemos trazer o próprio Severo para ser entrevistado pela gente. Por que não? Aliás, já convidei-o em algumas vezes. Quando convidei ele, não pôde. Acho que não era muito interessante para ele participar, porque ele até demorou para me responder naquele momento. Não entendi por que ele fez assim. Mas, futuramente, por que não? Podemos trazer o próprio Severo. Aliás, estamos já trabalhando aí para fazer um programa, as atrações. Fazer uma coisa bem especial para as eleições. Para gente. ajudar você a definir o seu voto. Pois é. Tá? Mas, por enquanto, ainda é